E parabéns se você chegou até a parte 3 desse vídeo. Na primeira parte, a gente importou a cotação histórica de uma data inicial até a data final de várias ações para o Power BI. No segundo vídeo, a gente calculou o risco e retorno dessas ações de uma maneira global. E agora, nesse vídeo, a gente vai calcular o risco e retorno ponderado, baseado no peso que você tem de cada ação. Um bom vídeo para vocês! Como é que eu vou calcular o retorno e o risco da minha carteira no Power BI? Para calcular isso, a gente precisa importar a nossa planilha com os pesos, a distribuição dos pesos de cada ação. Nesse caso, eu vou fazer utilizando essas informações que tem no Google, mas lembrando que isso aqui, se você botar sua carteira aqui, as informações, e extrair da mesma forma que eu mostrei, essas informações vão estar públicas. Então aqui não bota as informações sensíveis, como, sei lá, sua senha da corretora. Se você não tiver problema em botar o percentual ou o preço médio que você teve, quantidade de ações em custódia aqui, fica à vontade para usar o Google Planilhas para isso, mas lembrando questões de segurança. Então eu vou botar aqui, vou fazer uma tabela onde eu tenho percentual de cada ativo. Então eu vou começar aqui, ativo, e aqui eu vou botar o percentual. Nesse caso eu tenho ITS 4, Petra 4. Aqui eu vou ter um percentual para cada uma delas. Então, por exemplo, eu vou botar 0,20, 0,5. Deixa eu botar aqui, ó, igual a soma disso para não me perder. Que eu não sou bom de conta de cabeça, não. 75, então aqui eu vou botar 0,1, 0,1 e aqui 0,5. Então beleza, essa carteira aqui eu chutei os valores 0,05. Igual a 1, isso tem que ser igual a 1, show. Então a gente vai importar isso aqui para lá. Como essa planilha já está publicada, automaticamente esses valores já vão estar publicados na internet, porque eu botei aqui, ó, em publicar na web, documento inteiro, republicar automaticamente quando houver alterações. Ok, então eu venho aqui de novo no Power BI, venho aqui em obter dados, aqui a gente vai utilizar aquele link que foi publicado da web, aquele que a gente usou no primeiro vídeo. Ele vai navegar e eu vou pegar a primeira tabela, que vai conter aquelas ações lá. Então eu vou transformar, porque eu não quero buscar essas informações que tem aqui. Transformar dados, fazer isso aqui rapidinho, só para a gente ganhar tempo. Aqui vai ser, ali tem carteira, aqui minha carteira. Fica à vontade para dar o nome que bem entender. Então eu só quero saber a coluna 2 e a coluna 3. Segurando Ctrl, seguro coluna 2, segurando Ctrl, coluna 3. Clico com o botão direito, remover outras colunas. Eu só quero essas duas. Então aqui eu vou querer ativo e aqui eu vou querer percentual. Neste caso, eu vou remover as 5 primeiras linhas. Então eu posso clicar nessas duas segurando, tanto faz. Vem aqui remover linhas principais. Vou remover as 5 primeiras linhas. Ok. Então aqui eu já tenho ativo percentual. No percentual eu vou trocar as informações para número decimal. Pode ser percentual também, tanto faz. Então beleza, aqui eu já tenho percentual de cada ativo dentro da minha carteira. Vou fechar e aplicar. E pronto. Então ele importou. Agora eu tenho duas. Ele já detectou automaticamente uma relação entre ativo e ativo. Se ele não tiver detectado, é só você arrastar ativo para ativo, que ele vai conectar esse ativo aqui com a da sua carteira, minha carteira, com esse ativo aqui. E aqui a gente vai conseguir calcular. Aproveitando que a gente já está aqui, vamos criar a função que vai calcular o retorno ponderado disso.
Então, nesse caso, eu vou pegar a taxa de retorno anual, que nem a gente calculou ali, só que a gente vai fazer de uma forma diferente agora. Da outra forma, a gente usou medida, que usa contextos de filtro. Agora, a gente vai usar uma outra tipo de cálculo, que vai usar contexto de linha. Então, para isso, eu vou criar uma nova coluna aqui, que vai me dar a taxa de retorno para cada uma delas. Então, eu vou querer pegar uma tabela para cada dessa aqui, ou seja, em ITSA4 ele vai lá buscar na outra tabela tudo que é ITSA4 e vai pegar a média daquilo e multiplicar por 250. Então é uma forma diferente de calcular. E para qual forma que eu vou usar? Eu vou usar a função averagex, que vai pegar a média, averagex, calcula a média aritmética de um conjunto de expressões avaliado em uma coluna. Então ele vai linha a linha fazendo isso. Então averagex, qual tabela eu quero? Então, olha, a tabela que eu quero filtrar a tabela carteira, que tem os dados históricos, só com as ações dessa linha. Ou seja, eu vou utilizar a função filter, eu vou filtrar, abre aspas, qual tabela que eu vou filtrar? A tabela carteira, que tem os dados históricos, e eu vou filtrar a expressão que tem esse valor aqui. Então, eu vou filtrar o ativo da tabela carteira, o ativo da tabela carteira, que vai ter o valor dessa linha aqui, igual. Então, nesse caso, eu vou utilizar a função earlier para isso, que ele retorna o valor da coluna antes do número especificado de verificações. O padrão é 1, earlier. Enfim, você vai entender, ele vai pegar o valor daqui. Se eu fosse explicar essa função, ia demorar mais tempo, mas vocês vão entender como que ela funciona. Então, earlier, eu vou botar aqui ativo. Eu posso fechar. Então, aqui ele já filtrou a tabela, minha carteira, utilizando aquele valor. E qual que é a expressão que eu quero pegar? Eu quero o retorno à variação diária. Esse retorno, variação diária. Ou seja, novamente, ele vai pegar, calcular a média de uma tabela. Qual que é a tabela? Tabela é a tabela filtrada que tem esse ativo aqui. Ele vai filtrar o ativo de lá, vai pegar a média, eu posso fechar isso aqui, e vai multiplicar por 250. Vamos comparar os valores que a gente achou, transformar aqui em percentual. Então, olha, VEG 58,94 e 44,60, que foram exatamente os valores que a gente obteve aqui. Forma diferente de calcular, só que aqui a gente utiliza valores, contextos de linha e lá contextos de filtro. São duas formas diferentes de calcular a mesma coisa. Beleza, aqui a gente já tem a taxa de retorno de cada uma, mas a gente quer a taxa de retorno ponderada, né? Nesse caso. Então beleza, vamos deixar a taxa de retorno aqui assim. Então a gente vai vir para essa carteira e vai criar uma medida que vai multiplicar, porque a gente precisa de uma fórmula que vai multiplicar para cada período disso aqui um valor, né? A taxa de retorno não faz sentido eu multiplicar, ter um valor aqui de um pelo outro, porque você vai estar tirando o risco. A gente precisa saber da carteira como um todo. Então, da carteira como um todo, a gente vai precisar multiplicar o percentual por aquela taxa que, mas no final, a soma do percentual tem que dar 1. Então, vamos criar uma medida que vai fazer isso. Essa medida vai ser retorno ponderado da carteira, que vai ser igual o SumX, que ele vai somar, ele vai utilizar contextos de linha ali para somar qual tabela. Mas eu quero a tabela minha carteira. Só que eu não quero nenhum filtro aplicado a ela. Eu quero que ela seja pura. Por exemplo, se eu aplicar algum filtro, ela não vai funcionar. Eu vou botar ela 100, só para vocês verem o que eu estou falando. Vou botar só carteira, não, minha carteira. Então ele vai somar os valores daquela linha, minha carteira. E ele vai multiplicar, vai somar os valores linha a linha. Então ele vai pegar o percentual e multiplicar pelo taxa de retorno da minha carteira. Então beleza.
Ele pegou o percentual e multiplicou pela taxa de retorno. Se eu jogar um valor aqui, ele vai me dar retorno total ponderado 35%. Agora, o que eu tava... Deixa eu transformar isso aqui em percentual. 34,89, que esse é o retorno ponderado, que aquela ponderação aleatória que eu fiz, ele deu até maior a ponderação, o retorno, do que o normal, né, com os valores estipulados. Então a gente tem esse retorno ponderado. O que eu estou falando sobre desfiltrar? No caso, os filtros que eu estou falando, se eu colocar, por exemplo, esse ativo aqui e filtrar por aqui, né, que eu botei esse ativo, a relação de filtro tá vindo daqui para cá. Então, nesse caso, se eu utilizar esse filtro, ele vai me dar um valor, só que esse valor não faz muito sentido, porque é o risco multiplicado pelo retorno, pelo percentual ali. Até faz sentido, mas não é tão relevante assim. Então, nesse caso, uma forma que eu gosto de utilizar, talvez você nem precise fazer isso, deixa eu fechar isso aqui, é utilizar, para ele evitar de filtrar esses tipos de valores, eu gosto de utilizar dentro dessa aqui a função all, que ele vai pegar a carteira por inteiro e não vai dar essa informação. Então, utilizando a função all, eu impeço que filtre os resultados, que ele vai pegar a planilha toda e não só aquilo. Ok, já fizemos isso. Eu posso voltar aqui como é que estava, que foi só um exemplo. Voltar e pronto, ele não está filtrando. Então agora a gente já tem retorno ponderado da carteira. Para calcular o risco, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. O risco a gente vai calcular da mesma maneira que a gente fez a taxa de retorno, só que aqui, ó, já vou até aproveitar isso aqui tudo. Isso aqui tudo não, só essa primeira parte do filtro. Vou criar uma nova coluna que a gente vai calcular o risco, que vai ser igual, agora a gente vai precisar do desvio padrão avaliando a expressão, o x, né, de x a x. Então a gente vai pegar o desvio padrão, fazendo a mesma forma que a gente fez. Qual que é a tabela? Já está no Ctrl+V aqui, aquela mesma tabela que a gente tinha feito, que vai filtrar o earlier. Qual a expressão? Ele vai pegar o desvio padrão fechar aqui, ele vai pegar o desvio padrão da taxa de retorno, lá da variação diária. Então eu tenho variação diária aqui, fechei e vou multiplicar isso aqui pela raiz de 250 para anualizar esse valor. 250 é 0,5 e pronto. Então aqui eu tenho risco, se a gente observar, é exatamente o mesmo risco que tem aqui, exatamente a mesma coisa, duas formas diferentes para calcular a mesma coisa. Ok, e aqui também a fórmula, vamos utilizar uma medida que vai ser a mesma coisa. Vou até aproveitar essa parte aqui. Nova medida. Risco ponderado, que vai ser igual ao SumX da carteira toda. E nesse caso eu vou pegar o risco e multiplicar pelo percentual de cada uma delas. Eu venho aqui, risco ponderado, já crio um cartão, posso criar um cartão, venho em risco ponderado, coloco no percentual, então aqui eu tenho o risco que foi um pouquinho maior, um risco um pouquinho mais arriscado do que o risco total. Então, por exemplo, eu quero alterar esses valores. Aqui a gente já calculou tudo, já tem o risco ponderado, o risco da carteira, de cada uma delas. Então, se eu quiser alterar esses valores para saber se eu consigo menos risco ou mais retorno, mais risco ou menos retorno,
Então eu posso vir aqui de novo e alterar. Por exemplo, eu vou tirar VEG da minha carteira. Não sei porque eu faria isso, mas eu vou fazer isso. E vou botar via varejo 45% da minha carteira. Beleza? Então aqui igual a 1. Já teve os valores. Eu vou jogar aqui, ó, nessa tabela só para analisar o percentual. Aqui ele está fazendo a contagem de percentual, só que nesse caso eu não quero a contagem, eu quero não resumir. Eu posso botar aqui em percentual também. Deixa eu ajeitar esse aqui. A parte de design eu não vou fazer aqui não, porque eu acho que esse não é o tema do vídeo, dessa super aula gigantesca. Enfim, tem percentual aqui. Agora, atualizar eu já ensinei tudo. Se eu clicar aqui em atualizar, ele vai atualizar a carteira. Na verdade, não. Eu não quero que ele atualize isso, que vai demorar um pouco mais. Eu só quero atualizar essa aqui. Nesse caso, essa aqui. Então, eu venho e atualizo só os percentuais, né? Então, eu venho, clico no botão direito aqui, atualizar dados só da minha carteira. Ele vai esperar, carregando dados, e alterou. Então percebe que o risco ponderado aumentou e o meu retorno diminuiu, porque eu tirei VEG da minha carteira e botei mais risco, botando numa ação que tem mais risco, tem mais volatilidade. Então é isso, galera. Se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, deixa aqui seu comentário, o que você quer aprender mais. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo.